Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Adriana Salai. Comida e Cultura! Ela é historiadora e pesquisadora de hábitos alimentares. Ela atualmente está fazendo um doutorado, estudando sobre a fome no Brasil, principalmente. E ela também dá aula de pós-graduação na Faculdade de Gastronomia. Então, muito bem-vinda. Obrigada. Adriana, eu queria que a gente começasse você contando um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória de vida. E dentro da história, por que você resolveu trabalhar justamente com hábitos alimentares e com a fome? Eu sou historiadora de formação, assim, carreira pura, que eles dizem, que é graduação em História. E aí, depois da graduação, fui fazer um mestrado. E no mestrado eu trabalhei com um historiador muito conhecido dentro da área da alimentação, que é o Henrique Carneiro. E fui trabalhar eu queria muito trabalhar a questão da identidade nacional. Porque todo mundo diz que quando você é brasileiro, você come arroz e feijão. Então, no mestrado, eu analisei se efetivamente é isso, se o brasileiro come arroz e feijão, como eram essas nuances do consumo de feijão no Brasil e como esse consumo de feijão mudou ao longo dos últimos 50 anos, hoje eu posso dizer assim. E aí eu estudei isso no mestrado. Durante esse olhar para as pesquisas quantitativas do mestrado, porque eu analisei as pesquisas do IBGE sobre consumo e aquisição alimentar, comecei a ver muitos relatos de fome. E isso começou a me chamar muita atenção. Então, aí no doutorado, eu migrei o meu tema, apesar de eu ainda olhar para os hábitos alimentares no Brasil, porque quando a gente fala de fome, a gente também fala da presença da comida. E hoje eu estudo o sentido de fome no Brasil durante o século XX, através do José de Castro, que é um pensador, eu não sei como defini-lo, porque ele é médico de formação, mas depois ele migrou para geografia, enfim, para outras áreas correlatas ali. Foi diretor da FAO, foi deputado federal, criou uma série de organizações de combate à fome. E hoje eu estudo como o sentido de fome se muda durante o século XX através da trajetória do José de Castro, que, apesar de ser desconhecido hoje, naquele momento que ele estava produzindo, até a década de 70, quando ele morreu, ele foi exilado em 64, ele era uma pessoa muito conhecida e muito ativa nos debates públicos sobre a fome. Antes da gente começar a falar então dele, para voltar um pouquinho dele, desse trabalho seu no doutorado, eu queria que a gente voltasse um pouquinho. Você começou a falar do seu trabalho do mestrado sobre o feijão e a transformação da mesa do brasileiro, Eu fiquei com curiosidade para saber, e aí, o brasileiro come mesmo arroz com feijão ou não? Eu sou uma brasileira que come arroz com feijão praticamente todo dia, Mas não sei. Esse recorte nacional, em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil, que é um país de dimensão continental, é impossível você uniformizar um consumo. Então, assim, quando eu dou aula, a minha disciplina normalmente é História da Alimentação no Brasil, e eu prefiro nomear em manchas culinárias. Eu falo que o Brasil não tem um prato só, ele tem muitas caras, e cada região vai ter uma cara diferente. E o consumo de arroz e feijão, por mais que ele tenha se uniformizado nesses 50 anos da pesquisa, porque, por exemplo, o feijão carioca a gente dá como dado no nosso prato, mas é um feijão que nasceu de uma mutação genética na década de 70. Até então não existia eu não feijão sabia. carioca. É muito louco isso, A gente é o feijão mais consumido hoje no Brasil, mais que o feijão preto, mas ele surgiu na década de 70, então muito recente, historicamente falando, e é uma tradição já. Tem tradições que se criaram nos últimos anos e a gente não para pensar sobre elas. E o consumo mais uniforme do Brasil é café, por exemplo. Quem iria imaginar? Porque o nosso consumo alimentar varia muito de classe social também. Então, a classe social e a região vai determinar muito a minha forma de alimentar. E o café
é o único alimento, se a gente considerar assim, que está em todos os níveis sociais, em todas as regiões do Brasil, de uma forma mais ou menos homogênea. Quer dizer, então o feijão em alguns lugares sim e outros não. Eu digo assim, eu termino a dissertação dizendo que ele está mais na esfera do discurso do que da prática, porque eu coloco um elemento identitário, ele não precisa estar na prática cotidiana, porque a prática ela varia muito, né? Então a gente pensar, por exemplo, uma situação como hoje, que é uma situação de exceção, as pessoas mudam o hábito alimentar, porque elas estão numa situação diferente daquela forma quando elas se encontram numa situação normal. Então o consumo real, ele muda, mas a identidade, o discurso sobre o consumo, ele é muito mais estável. Então eu, enquanto brasileira, se for me perguntar o que o brasileiro come, eu vou continuar citando o feijão, mas na prática isso é muito flutuante. E é importante também falar que o consumo de feijão diminuiu mais de 50% nesse tempo da pesquisa, a quantidade. Então antes eu não lembro os dados exatos, mas hoje a gente consome 50% menos, não só de quantidade, como de variedade também. O número de variedades de feijões consumidos também caiu mais de 50%. E isso acho que mais pelo fato da ação da indústria mesmo, né? E da comercialização do grão, né? Imagino Exatamente. que seja por isso. Durante esses 50 anos a gente teve uma centralização da distribuição, porque antes era muito mais local, então os produtores plantavam e consumiam em distância muito menores. Hoje a gente tem grandes empresas que centralizam essa produção, mesmo que o feijão ele é principalmente plantado por pequenos e médios produtores, mas que revendem para grandes empresas que vão distribuir nacionalmente isso. Então isso uniformiza a variedade de consumo. E também teve a introdução de elementos no prato que não tinham antes, como os ultraprocessados que a gente tanto fala, macarrão, e proteínas animais, carne, bovina, frango. Isso fez ter uma queda, então, no consumo do próprio feijão, então. Exatamente. Agora, indo para o Josué de Castro de novo, que você citou, para quem entrou agora há pouco, né? A Adriana está fazendo um doutorado, ela escreveu um artigo que ainda não foi publicado, que eu tive o imenso prazer de ler e aprendi um monte lendo seu artigo, fiquei super curiosa, assim, nesse tema. E o Josué de Castro, então, ele é um médico de formação, foi escritor, escreveu a Geografia da Fome, né, em 1946, e eu vi pelo seu artigo que, assim, a partir da ação dele, o olhar sobre a fome tomou um outro contorno, né? E aí eu queria que então você comentasse um pouco sobre isso e sobre essa coisa que ele fala da fome epidêmica e da fome endêmica, que eu achei muito interessante, que realmente dá, para quem é leigo, né, no assunto, dá uma visão mais clara. Sim, o grande tema da tese é mostrar justamente como o Josué, ele entende o que estava circulando de debate naquela situação. Ele não é o único que está pensando sobre isso, né? Tem uma série de outros autores, mas ele formula muito bem Geografia da Fome, como ele nomeia, como você falou, a forma como ele nomeia traz um novo olhar, tanto que o livro tem uma enorme repercussão na época e vai alçá-lo à presidência do Conselho da FAO, mais pra frente. O que ele estava ali olhando? Ele estava olhando uma produção em torno da nutrição, que é uma ciência que estava surgindo até então, né? Assim, a gente fala hoje de calorias, de vitaminas, com muita naturalidade, mas esses conceitos de olhar para o alimento e quantificá-lo é muito novo também, né? É só do século XX. Então ele bebe nessa fonte dessa nova ciência que estava surgindo e começa a ter um olhar social para a situação. Então o que ele vai dizer no Geografia da Fome? Que a fome não é uma só, que existem vários tipos de fome. Como o termo fome era entendido até então? E é isso que eu discuto no artigo, né? Que a fome era entendida principalmente como crise. Então, por exemplo, tem uma grande seca no sertão, que é uma fome que eles falavam muito na época, né? Das secas sertanejas. E aí existia fome, porque existia uma saída da normalidade da situação e existia fome. Por exemplo... Uma guerra, uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, eram provocadores de fome. Crises sociais ou causadas por questões ambientais provocariam fome. E aí, o surgimento dos debates em torno da nutrição vão mostrar que existe uma fome que ela é oculta, né? Um dos nomes que o Josué dá. Que mesmo que a pessoa mantenha uma vida, ela pode estar numa situação de fome, porque ela está
numa situação onde ela não tem acesso ao alimento. Essa discussão sobre acesso ao alimento, sobre propriedade do alimento, tudo isso surge durante o século XX em torno dessas discussões da nutrição. E aí o que o Josué coloca no Geografia da Fome? Ele linka os dois fenômenos. Isso é a grande novidade da época. Ele diz assim, olha, isso aqui que vocês estão chamando de fome, que é essa seca nordestina, que tem uma fome intensa e que vai causar um monte de morte em grande número, ela não é maior do que essa fome endêmica, que é o nome que ele dá, né? Porque é uma fome que permanece no tempo, não é uma fome de crise, que está nas periferias da cidade, por exemplo. Então eu tenho um trabalhador, uma pessoa que tem um emprego e ela não consegue se alimentar bem porque o rendimento que ela tem não é suficiente. Tem uma pesquisa dele que é muito marcante, que ele faz com bairros periféricos de Recife, e aí a conclusão que ele chega é que as famílias consumiam em média 1.600 calorias por pessoa, sendo que o indicado da época era de 3 a 4 mil calorias. Então elas viviam numa situação de fome, mas essas famílias trabalhavam, né? Não é que elas não trabalhavam. E desse rendimento, 70% era gasto com alimentação. Então imagina as condições de vida dessas famílias. É isso que ele vai tratar. Essa fome das periferias não é menor do que essa crise de fome que a gente vê no jornal, na literatura, etc. A obesidade pode ser considerada uma espécie de fome, uma forma de fome? Eu acho que elas estão intimamente interligadas. Inclusive o Bourdieu, que é um sociólogo que a gente usa muito como aparato teórico, ele tem um livro que chama Distinção, que é para mostrar como as classes sociais se diferenciam também no seu capital cultural, na forma de se portar. Elas não é só uma questão financeira, é uma questão cultural, são outras questões também. E ele fala isso, inclusive, nos hábitos alimentares. Então a obesidade, ela também é uma marca de uma questão social, de uma questão de acesso ao alimento, né? Porque é isso que você falou, eu moro numa periferia, como uma pesquisadora do assunto, eu presto muita atenção e é exatamente isso que eu vejo. Eu vejo muito mais oferta de ultraprocessado e muito menos oferta de alimento in natura. As feiras é o que salva ainda a periferia e espero que continue. E a obesidade também marca isso, inclusive os indicadores sociais. Quanto menor a renda da pessoa, maior é o índice de obesidade naquele fragmento social. A obesidade está intimamente ligada à desnutrição, né? O que a gente tem hoje são pessoas desnutridas e, para o José de Castro, isso chamaria com fome oculta e obesas. Uma coisa não elimina a outra. Ela pode ter os dois no mesmo corpo e a gente vê isso com muita frequência hoje nas periferias. Por isso que é bom o termo pântano, né? Porque existe um alimento. A questão é, que alimento é esse que existe para acesso às pessoas que estão morando nas periferias? Pois é um alimento que não deveria nem ser chamado de alimento, na minha opinião. Eles estão vendendo alguma coisa aí. Um isopor salgado, sei lá. Como essa questão do não acesso ao alimento fresco, né? Socialmente, como fisicamente, né? Que muita gente não tem acesso, como você estava falando, como isso é uma condição, assim, para se conseguir formar um povo saudável. Só isso, com a importância, né? Na verdade, desse acesso ao alimento e da fome ou da não fome para a constituição de um povo realmente que possa ter um mínimo básico para poder seguir. Toda essa discussão que eu estou analisando no doutorado, o Josué de Castro e outras pessoas também que estão debatendo isso, não só no Brasil, mas no mundo todo, como o surgimento da FAO, ele está inserido nisso, né, que a FAO surge no fim da Segunda Guerra Mundial, justamente para olhar a alimentação dos povos, porque essa questão estava colocada. Se o povo não é bem alimentado, ele não vai produzir, que eram os termos na época, né? Você quer operários capazes de produzir, mas as pessoas só vão produzir bem se estiverem bem alimentadas. Então, a boa alimentação, ela é importante para o capitalismo também, né? Não, porque você precisa de pessoas bem alimentadas para produzir bem. E é isso que eles perceberam na época e começaram a fazer políticas em torno disso. E aí também é importante falar que o que você entende como fome vai influenciar as políticas públicas relacionadas ao combate à fome. Então, por exemplo, se eu tenho um presidente que entende que não há fome no Brasil porque não tem pessoas magricelas na rua, ele está entendendo fome enquanto crise. Então, ele não precisa fazer nada, porque se não tem crise de fome, eu não preciso tratar essa questão. E o Brasil foi assim durante muito tempo historicamente, né? Mas aí, se eu entendo fome como uma questão estrutural, eu preciso combatê-la enquanto uma questão estrutural. E o acesso, ele está estruturalmente
injustamente colocado. Por quê? Se o dinheiro é o meio com o qual eu vou ter acesso ao alimento, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso ao alimento. E aí o que os estudos mostram? Que a renda é o principal fator de acesso ao bom alimento. Então, se eu não tenho renda, porque a gente vive num dos países mais desiguais do mundo, eu não vou ter acesso ao bom alimento. Por isso que, por exemplo, as camadas mais altas vão consumir mais vegetais e frutas. Outra coisa que está colocada aí é a questão da educação, como você falou. Se eu não sei, enfim, que isso é um direito, que isso é importante, qual é a melhor forma e por que eu devo me alimentar bem, eu também não vou saber como me colocar. Mas primeiro vem o acesso, né? Porque não adianta nada eu saber se eu não tenho acesso. Depois vem a educação. E a outra coisa que eu acho que está intimamente ligada a essa questão é a questão de gênero. Por que os ultraprocessados estão tão presentes nas periferias? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, hoje a mulher faz parte do mercado de trabalho, mas ela acumulou a função doméstica. Então, hoje, 90% dos lares, quem cuida da alimentação é a mulher. Mas a mulher também está no mercado de trabalho, ela demora 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Como essa mulher vai ficar preparando alimento in natura todos os dias para sua família? E aí, se você não tem uma moderação dessa atividade doméstica, você não vai conseguir nutrir bem a população periférica também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vontade civil. Existe um projeto que não pode não ser o projeto organizado, é um projeto organizado por alguns setores, né? Mas tem muita gente fazendo isso, que é a retirada de saberes tradicionais desses grupos periféricos ou não, né? Então, populações indígenas, quilombolas, que têm um saber tradicional de alimentação, que é muito mais saudável do que, em termos nutricionais, do que esse saber, do que essa forma de se alimentar que a indústria tenta impor. E aí, esses saberes estão sendo cotidianamente confrontados com esse novo hábito da indústria, esse novo hábito que a indústria impõe, né? Isso é um ponto importante realmente para falar sobre essa alimentação dentro das periferias, que às vezes não são só periferias da cidade, mas outras periferias também. Que hoje, mas em muitas classes sociais, essa desinformação da cadeia produtiva, ela acontece, porque a indústria tomou conta desse intermédio, né? Então a coisa chega pronta. E aí eu fico pensando, por que a coisa chega pronta? E cada vez mais eu enxergo essa questão da divisão das tarefas domésticas como algo essencial disso. Porque o que a gente vê hoje é uma quebra da transmissão do saber culinário. Que antes a mulher passava para outra mulher, porque eram as mulheres que faziam isso, né? Elas ensinavam as outras mulheres a cozinhar da família, né? Então, as filhas que vinham e as vós ensinavam as netas, etc e tal. E depois teve uma quebra disso, porque ensinaram pra gente que o trabalho extradoméstico é muito mais importante que o trabalho doméstico. E aí, toda essa questão de gênero, da invisibilidade do trabalho dentro de casa que a gente tem. Então, é isso que vocês estão fazendo, mostra a importância que tem o trabalho doméstico. E nessa pandemia, isso está colocado de uma forma assim tão abrupta, porque quem não tinha esse saber doméstico, não só da cozinha, como outros saberes, teve um problema muito sério de alimentação, inclusive, nesse contexto de pandemia, onde, teoricamente, se você puder, você deveria ficar em casa. A gente só vai mudar o Brasil, né, enquanto maior número, a partir de políticas públicas, porque as ações individuais, elas são importantes, elas fazem a diferença no seu microcosmo, mas o poder de alcance é muito mais limitado. Então, se a gente votar melhor, talvez a gente consiga um grupo de pessoas que estejam olhando para essa questão, né? As políticas públicas foram determinantes e a mudança do entendimento de fome foi o que mudou as políticas públicas do período. Então, como eu encaro fome, vão fazer surgir novas políticas públicas. E o que surgiu nesse período, por exemplo? Alimentação escolar em âmbito nacional, que é um dos, se eu não me engano, é o maior programa do mundo de alimentação escolar. Tem uma série de problemas, né? A gente sabe que, enfim, não está nada resolvido isso, mas é um programa super abrangente. Isso surgiu na época que o Josué de Castro estava discutindo. Outra coisa, por exemplo, refeitório popular, como Bom Prato, também surgiu nesse período. Então, eu acredito que as políticas públicas, inclusive para a educação, como você colocou, porque quem pode determinar que educação alimentar tem que estar na grade curricular? É uma política pública que vai fazer isso. Pois é, tem muitas coisas para rever. Eu acho que essa uma coisa que a gente fala
bastante nas nossas aulas, essa que parece que tudo começou quando o ser humano se desconectou da natureza, né? Ele se colocou acima da natureza, né? Achando que a natureza está aí para servir ele. Realmente, eu acho que agora a pandemia veio também para demonstrar isso pra gente, né? Como os recursos naturais, eles acabam, né? E a gente não está descolado dessa realidade, né? A gente vai acabar junto com os recursos, porque enquanto as pessoas não se derem conta de que nós somos natureza, as coisas não podem mudar, né? Enfim, Mas essa questão, essa desvinculação da natureza, do homem com a natureza, o homem achar que não faz parte da natureza, também está no doutorado, porque ele faz parte do que, não eu, né, o Foucault chama de racionalização do mundo. Então é tudo entendido racionalmente e cientificamente, e aí tem um deslocamento da natureza. A nossa noção de tempo, por exemplo, ela demonstra muito a forma como a gente se desvinculou totalmente da natureza. Então hoje a gente tem um relógio e, por exemplo, a nossa live foi 18h30. Essa noção de 18h30, assim, cronometrada, é algo muito recente, porque antes as sociedades, elas se vinculavam, elas se contavam a partir dos fenômenos naturais. Então, o nascer do sol, o pôr do sol, os ciclos da natureza. E hoje não, hoje a gente está no tempo da máquina, né? No tempo do relógio. E aí isso tem consequências. Eu acredito que no futuro, assim, para a gente criar um mundo mais sustentável, a gente tem que olhar para esses saberes tradicionais que já estão aí há milênios e que a gente acha que são menores, né, que são subdesenvolvidos e que eles como se fosse uma coisa ultrapassada, né? Na verdade, a gente precisa aprender com eles como viver sendo parte da natureza, porque é isso que eles estão fazendo, de uma forma que não se desvincule e não destrua a natureza. Então, eu acredito que agora é o nosso papel olhar para essa sociedade. Isso, dar uns passinhos para trás para poder dar grandes passos para frente mesmo, né? Eu, outro dia, estava aqui em casa e tive uma sensação que eu nunca tinha tido. Eu moro nessa casa que eu moro há 15 anos. E aí, de repente, eu saí no quintal e aí eu falei, a lua tá nascendo em outro lugar. Eu fiquei totalmente chocada. E aí, sempre quando eu vi a lua nascendo, ela estava nascendo sempre numa direção da minha casa. E pela primeira vez, talvez porque eu tô mais tempo em casa e porque eu tô tendo uma outra relação com a casa e com o espaço e com o tempo mesmo, como você disse, eu vi ela, de repente, nascendo do outro lado da minha janela, como eu nunca tinha visto, né? Então, eu achei super interessante, né? A gente está chegando no final. Eu quero te dizer, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Adriana, você tem fome do quê? Atualmente de mudança, que eu tô há 4 anos e tô lendo sobre fome, né? Há 4 anos vendo relatos de fome e, assim, acho que não dá pra passar incólume por isso, né? Você não consegue ser a mesma pessoa olhando relatos de canibalismo por fome, olhando relatos de mãe que matou os filhos. E aí você entra nessa pandemia, você vê que a gente não tá indo para uma boa direção, né? A gente precisa mudar. E para mim, a fome que eu li e a fome que a gente está presenciando hoje é retrato da forma como a gente se organizou socialmente. Então a gente precisa de uma nova organização. É isso que eu acredito. É isso que eu gostaria. É disso que eu tenho fome. Comida e cultura. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.